tempestade havia rugido durante a noite como um animal enfurecido, mas agora só restava o silêncio estranho que acompanha a calmaria. O céu ainda estava pesado pelas densas nuvens negras, mas uma linha pálida no horizonte indicava que o amanhecer estava próximo. O ar carregava o cheiro de terra molhada, ferrugem e algo mais sutil, quase imperceptível, o aroma metálico do sangue. O investigador Victor Cavallari estacionou o carro próximo à faixa amarela que isolava o terreno baldio. O som abafado de passos na lama e o eco distante de um trem em movimento cortavam o silêncio, enquanto as luzes da rodoviária piscavam ao longe. Ele puxou o capuz da jaqueta para proteger a cabeça do vento gelado e caminhou até a cena. Giovanna Hernandes, também investigadora, e uma jovem senhora com pouco mais de 30 anos, como ela gostava de se apresentar, uma morena muito bonita, de cabelos pretos lisos emoldurando um sorriso carismático, sua parceira habitual nas investigações, já estava alguns passos à frente, mexendo no celular, enquanto equilibrava um copo térmico de café na outra mão. Um crime desses antes do café da manhã é uma ofensa ao meu estômago. Victor soltou um grunhido, mais de cansaço do que de reprovação. Eu espero que tenha trazido café para 2, hein? Você acha que sou sua secretária? Se vira, Cavallari. Ele já estava mais interessado no local do crime do que na conversa. O terreno baldio ficava logo abaixo do viaduto, a terra ainda encharcada pelas chuvas torrenciais da madrugada. As luzes das viaturas piscavam contra a superfície lamacenta, enquanto um grupo de policiais da Homicídios trabalhava ao redor de algo parcialmente desenterrado. Cavallari se aproximou, ajustando os olhos para a visão à sua frente. Era uma mão, pálida, magra, com unhas pintadas de vermelho. Saía do solo como se estivesse tentando alcançar o céu. O chefe da Homicídios, um homem robusto de voz mais fina do que aquele corpo deveria apresentar, acenou para eles. Chegaram cedo. Bom, pelo menos não tiveram que cavar. A chuva fez o serviço. Cavallari manteve o olhar fixo na mão enquanto respondia. Quanto tempo ela tá aí? Não muito. Acho que foi enterrada antes da tempestade começar. A chuva deslocou a terra e revelou isso. Vamos tirar o corpo agora. Ele assentiu, observando enquanto a equipe desenterrava o resto do cadáver com cuidado. Uma mulher jovem, loira artificial, talvez na casa dos 30. Seu rosto ainda estava parcialmente coberto de lama, mas os olhos abertos e vidrados pareciam acusar o mundo inteiro. Giovanna suspirou ao lado de Cavallari, ajustando o casaco para se proteger do vento frio. Não parece que foi um roubo seguido de morte. Ela foi trazida aqui de propósito. Mas tem uma coisa: quem enterra alguém desse jeito está improvisando. Cavallari ficou em silêncio por um momento, os olhos analisando a cena como se tentassem encontrar uma resposta nas pequenas poças do solo. Sim, mas o problema não é como enterraram. É porque ela foi deixada justo aqui, em um lugar com tanto movimento. Via expressa, viaduto, trilho do trem, até a rodoviária. Hernandes arqueou uma sobrancelha. Talvez só um azar. Desovou onde deu e a tempestade desenterrou. Quem matou não deve ser da cidade. Ele balançou a cabeça, tentando compreender melhor a situação dentre as opções do momento. Enterraram raso demais. Ou queriam que ela fosse descoberta, ou então precisaram enterrar rapidamente para sumir daqui. Olhou para cima e observou que o corpo estava exatamente na reta do parapeito do viaduto. Deixou a informação anotada em algum lugar em sua mente. Ela deu um longo gole no café. Vamos ver o que a perícia diz. Preciso de mais café. E de um pão de queijo. Já você precisa de uma noite decente de sono, senhor Cavallari. Insônia. É o de sempre. O de sempre vai acabar com você. Ele deu de ombros, voltando os olhos para o corpo. Já me acostumei já. E ainda tem muito chão até o meu café da manhã. Eu acordo sem fome. A retirada completa do corpo revelava mais detalhes. O vestido simples, uma peça única preta, agora sujo de lama, e um colar prateado com um pingente pequeno, discreto e brilhante. Hernandes fez algumas anotações sobre aquilo, enquanto Cavallari permanecia perdido em pensamentos. Enterraram raso demais. A ideia repetindo-se em sua mente como um eco. A primeira gota caiu no ombro de Hernandes antes que ela pudesse guardar o bloco de notas no bolso do casaco,
provocando um sonoro palavrão. Logo, a chuva fina virou um aguaceiro, tamborilando no solo já encharcado e na lataria das viaturas próximas. Ótimo! Cavalari ajeitou o capuz novamente e olhou para ela. Vamos trabalhar, vai, Hernandes. Seu pão de queijo aí vai ter que esperar. A menos que seja ali naquela loja de conveniência. Salgados ótimos e o café não é horrível. Melhor do que esse temporal. Vamos lá. Não seja sempre tão azedo e não me fala de trabalho. Meu turno acabou nesse minuto. Hernandes apontou para o local, visível a algumas dezenas de metros dali. Uma construção bem iluminada dentro de um posto de combustível, com um grande letreiro indicando 24 horas, o refúgio preferido para os caminhoneiros que conheciam a região. Os motoristas viajantes preferiam a praticidade dos postos ao longo da principal rodovia estadual que margeava a cidade, mas os que gostavam de mais segurança, conforto e uma boa refeição escolhiam esse local. Cavalari ponderou por um momento, mas acabou concordando com um aceno curto. Tá, você venceu. Fiquei com fome. Precisa de carona? Sim, eu estava de plantão e vim com o pessoal da Homicídios. Ela o seguiu até o carro dele, enquanto falava. Um Honda Civic da geração anterior, preto e discreto como ele sempre comprava, mas bem cuidado, estacionado no canto oposto ao terreno, na margem da via expressa que começava a intensificar seu movimento. Assim que entraram, Hernandes suspirou, livrando-se da chuva. Esse tempo não tem piedade. Parece até que não dormi. Mas imagino que você esteja acostumado com noites mal dormidas, certo? Não era sua primeira vez no carro do parceiro. Então abriu o porta-luvas e pegou uma toalhinha que ele sempre deixava ali, ao lado da lanterna, e um entulhado de objetos, passando a secar seus cabelos. Cavalari apenas ajustou o espelho retrovisor e deu partida no carro. Ela observou o perfil sério do parceiro, enquanto ele dirigia sob a chuva. Depois de alguns segundos de silêncio, decidiu perguntar o que vinha ruminando desde que o corpo foi desenterrado. Você já deve ter visto coisas muito piores em São Paulo, não? Eu não consigo imaginar o que é trabalhar na capital. Vi umas coisas. Sabe, aquele corpo era uma menina tão bonita e tão jovem. Acho que tinha pouco mais de 20 anos, não 30 como o pessoal da Homicídios disse. Aliás, já está rolando até fotos pelo X e eu nem vi gente fotografando. Cavalari manteve os olhos na rua, mas sua mão no volante ficou mais firme e olhou de relance para ela, pensativo, focado apenas no que interessava. Eu concordo sobre a idade. O pessoal do homicídio às vezes tem pressa em estimar. Mas você tá certo. Ela parecia mais nova. Hernandes recostou-se e apoiou os cotovelos na barriga, encolhendo-se ligeiramente no banco lendo algo em seu celular, enquanto a chuva aumentava lá fora. Cavalari permaneceu em silêncio, mas algo em seu olhar mudou, endurecendo. Ele já havia visto muitas cenas como aquela, e piores. Mesmo assim, cada uma parecia carregar um peso próprio, um tipo de violência que não era menos perturbador, só porque ele já estava acostumado. Eles chegaram à loja de conveniência pouco depois, as luzes fluorescentes e o grande letreiro brilhando na chuva. Estacionou perto da entrada, cortou o motor e olhou para Hernandes. Então, vamos ver se esses salgados aí merecem a propaganda. Hernandes sorriu levemente, abrindo a porta do carro, feliz com o cada vez mais raro bom humor do parceiro. Se não merecerem, eu pago a próxima rodada. Cavalari não respondeu, apenas ergueu uma sobrancelha, antes de seguir a parceira para dentro, sendo saudados pelo histórico sininho na porta, algo que nem a franqueadora conseguiu retirar. Lá dentro foi a vez do cheiro de café quente e frituras os receber. O salgado de fato era delicioso, confirmando que era merecida a fama do local. Hernandes, movida pela curiosidade e pela esperança de envolver o amigo para ele não querer sair às pressas, resolveu insistir para que compartilhasse alguma experiência marcante de sua época na capital. Vamos lá, Cavalari. Conte-me um caso daqueles que até os mais experientes preferem esquecer. Ele ainda permaneceu um tempo calado, fingindo colocar um pouco de pimenta na coxinha. Não gostava de falar e muito menos lembrar de tempos já passados, mas decidiu compartilhar um caso. O clima estava propício para uma conversa. Teve um que me tirou o sono por semanas. Caso famoso aí.
Saiu nos jornais, na TV. O pessoal não cansou de divulgar aquela barbaridade que dava audiência, né? 3 jovens, entre 16 e 17 anos, desapareceram após sair para passar um fim de semana na chácara afastada da família de uma delas. Todas mais jovens aí que essa menina de hoje. Elas foram na sexta e os namoradinhos chegariam no dia seguinte. Foram eles que chamaram a polícia. As coisas delas estavam lá, mas as meninas tinham desaparecido. Hernandes inclinou-se, atenta. Ela se lembrava vagamente de algo assim. As meninas foram localizadas dias depois, vítimas de uma violência tão brutal que eu não vou detalhar. Mas olha, não foram só mortas, foram esculachadas, como eles mesmos gostam de dizer, né? Hernandes respirou fundo, absorvendo a gravidade da história e relembrando do caso. O responsável era um menor de idade. Já era muito conhecido assim por atos violentos ali na região. E a frieza com que ele descreveu os crimes foi o que ficou comigo de tudo aquilo. Eu o interroguei. Casos assim me lembram o porquê entrei nesse nosso mundo. Respirou fundo e mordeu mais um pedaço, os olhos fixos na mesa entre ele e Hernandes. Havia um peso no ar, como se as palavras que ele queria dizer carregassem o peso de algo que ele mantinha enterrado, mas agora não podia parar. Ele começou a falar devagar, como se revisitando cada detalhe. Isso foi no meu último ano em São Paulo. Quando trouxeram, pra sala de interrogatório, eu fiquei esperando encontrar, um garoto assustado, arrependido. Mas quando olhei pra ele, Hernandes, eu percebi que eu estava frente a frente com algo que não tinha alma. Ele ergueu os olhos para Hernandes, a expressão tão dura quanto as palavras. Hernandes prendeu a respiração, sentindo a seriedade, sem ousar interrompê-lo. Ele sentou na cadeira como se estivesse indo pra uma conversa de bar, sabe? Mirrado, fraco. Um moleque que não parecia ter força alguma pra fazer o que ele fez. Por isso ele ficou sem algemas até. E também sem nervosismo. Sabe a primeira coisa que ele fez quando me viu ali? Sorriu. Mas aquele sorriso era vazio. Vazio de um jeito estranho. Como se ele soubesse algo que eu não sabia. Como se estivesse vendo algo que eu não via. Inclinou-se levemente, os olhos agora perdidos em uma lembrança distante. Sei lá, ainda imagino que a gente faz alguma diferença. Ele descreveu tudo o que fez. Cada detalhe, cada ato de crueldade. E sabe o que foi pior? Quando ele contou o esforço que elas fizeram para escapar e não conseguiram. Não era para se justificar. Ele fez questão de demonstrar que não sabia o que era misericórdia. E ele contou assim, como quem narra uma história qualquer. Sem importância, sabe? Mas com orgulho lá da sua obra. Sempre com aquele sorriso perverso no rosto o tempo todo. Sem emoção, sem hesitação. Parecia até que ele estava satisfeito. Como se aquilo fosse algo que ele estava gostando de exibir. Apesar da pouca idade eu já era experiente, né? Mas pela primeira vez eu vi o demônio dentro de um ser humano. Não era só o que ele fez, Hernandes. Era o jeito como ele existia. Não tinha nada ali, nada. Era como se a alma dele tivesse sido drenada. O vazio era tão grande que parecia absorver tudo ao redor. Aquele garoto não tinha humanidade. Ele era só maldade pura. Hernandes permaneceu em silêncio. Ele parou por um momento, esfregando a nuca com a mão. E sabe o que é pior? Quando você olha nos olhos de alguém assim, percebe que esse tipo de escuridão não é raro. É como um buraco negro, sugador. Você sente que se ficar perto demais, pode acabar sendo arrastado para dentro. Levado a fazer coisas que não deveria. E parece que lá dentro, ele não tá sozinho. Tem alguma coisa a mais, pronto para também devorar você. Depois daquele caso, eu me dei conta que o mal existe de verdade. Não é só uma palavra, uma ação, um conceito, Hernandes. Ele existe. E às vezes anda pela rua aí, vestindo um rosto de um adolescente qualquer. Finalmente, ela quebrou o silêncio, hesitante. Foi por isso que você saiu de São Paulo? Não. Desviou os olhos para a mesa por um instante. Então voltou a encará-la, sua expressão fechada como uma porta trancada. Respondeu simplesmente, engolindo o último pedaço da coxinha. Ele se preparou para levantar, pegando suas coisas, indicando que o assunto estava encerrado, quando uma voz grave e envelhecida, porém calma, interrompeu o momento. Eu me lembro desse caso. Os dois se viraram na direção da voz. Sentado à mesa ao lado,
Um homem que eles não haviam notado antes. Era um caminhoneiro típico, talvez com seus quase 60 anos. Os cabelos e a barba grisalhos contrastavam com a pele queimada pelo sol, e os olhos, que apesar da aparência cansada, brilhavam com uma inteligência afiada e misteriosa. Ele mordia o final de um misto quente, mastigava devagar, como se estivesse escolhendo suas palavras. Um garoto, né? Acho que mais novo que elas, e fez aquela desgraceira toda. Ele gesticulou negativamente a cabeça, como se não precisasse entrar em detalhes. Já tinha ouvido tudo. Hernandes arqueou a sobrancelha, surpresa com a intromissão, mas Cavallari, intrigado, cruzou os braços e esperou o homem continuar. É curioso. Quando você passa tanto tempo na estrada, vê coisas que a maioria das pessoas nem imagina. Mas nada me intriga tanto quanto o que pode existir dentro da alma humana, como você disse. Porque veja, você pode pegar dois homens, criados nas mesmas condições, com as mesmas oportunidades. Um deles vira um santo, o outro, bem, vira algo que vocês dois conhecem muito bem aí pelas ruas. Ele apontou para os policiais com o queixo, seus olhos espertos brilhando com um toque de algo indescritível. Não é só o ambiente que molda a gente, sabem? Tem algo mais profundo na nossa existência miserável. Algo que escapa das explicações fáceis. E você acredita no quê? O caminhoneiro sorriu levemente, o tipo de sorriso que não entrega tudo. Acredito. No que muita gente gosta de chamar de algo mais. Já vi o suficiente para saber que o mal não é só uma escolha ou uma circunstância. Às vezes, ele simplesmente está lá, esperando, vivo e racional. E quando encontra o caminho certo, ou a pessoa certa, ele se manifesta. Hernandes, até então em silêncio, resolveu intervir. E quanto ao bem? Acredita que é a mesma coisa? O homem a olhou com uma expressão curiosa, como se considerasse a pergunta pela primeira vez. Talvez, mas o bem, menina, o bem é mais raro, difícil de cultivar. É como uma semente plantada numa terra cheia de pedras. Não cresce sozinho, precisa de esforço. Já o mal parece ser nosso caminho natural. O caminhoneiro terminou seu lanche e limpou as mãos, como se estivesse encerrando o assunto. E essa garota que vocês encontraram hoje? Uma tragédia, hein? Tão jovem, e já tiraram dela tudo que podia ser bonito. Mas sabem, isso me lembra uma outra coisa. Ele fez uma pausa, inclinando-se ligeiramente para frente, como quem compartilha um segredo. Vocês sabem que essa cidade esconde um mistério antigo, não sabem? Algo que a maioria das pessoas já esqueceu. Mas parece que tem gente vinda de muito longe que se lembrou. Hernandes foi a primeira a quebrar o silêncio. Que tipo de mistério? O caminhoneiro sorriu novamente, dessa vez com algo mais sombrio em seus olhos. Isso seria assunto para outro dia. Agora eu tenho uma entrega que não pode se atrasar. Mas se vocês ficarem por aqui tempo suficiente, vão descobrir por conta própria. É inevitável. Só tomem cuidado. Alguns segredos não querem ser revelados. E com isso, ele se levantou, jogando uma nota sobre a mesa para pagar seu lanche e o deles, dando uma piscadela. Boa sorte, policial. Fique de olhos e ouvidos abertos nessa cidade. Espero que a gente se encontre novamente para continuar esse assunto. O sino sobre a porta soou quando ele saiu, e a dupla ficou em silêncio, encarando a mesa vazia e a nota. Lá fora, o sol tentava nascer, e a chuva continuava caindo, abafando qualquer som que viesse das ruas. É cada figura que a gente encontra por aqui. Pelo menos esse nos deu um presentinho. Esse é um dos charmes dessa cidade. Cavallari olhou para a porta por onde o homem havia saído, o olhar perdido em pensamentos. Se levantou, pegou a nota e pagou as contas, voltando para a mesa. Quer que eu deixe você em casa? Hernandes assentiu. Eles voltaram rápido para o carro, tentando se proteger da chuva, a sensação de que a conversa tinha sido mais do que apenas palavras jogadas ao vento por um caminhoneiro intrometido, mesmo que simpático, acompanhando-os como uma sombra. Lá fora, embaixo da chuva sem que ninguém o percebesse, o velho olhava a dupla partindo, sem expressão alguma. Então simplesmente fechou os olhos e desapareceu.
A Linhagem Oculta. Já disponível na Amazon.